O presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos lei que permite 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Uma boa notícia para quem está no sufoco. O limite para aposentados do INSS para fazerem empréstimo consignado aumentou. E no estúdio vamos ajudar você que vive colocando obstáculos na sua vida. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro. E o Falando Nisso Band está começando. Começando com muita alegria de estar pertinho de você. Boa tarde, São Severino. Boa tarde, Sol. Boa tarde você aí de casa. Hoje o assunto está tão bacana que eu estou empolgado para começar logo o programa. Já estava conversando aqui com o nosso entrevistado, Sim. né, Luquinha? Bom, vamos lá alimentar a nossa alma e alimentar um pouquinho o nosso coração antes? Sabia que muitas vezes é preciso ter coragem para se libertar de alguma situação. Mas só assim, quando você dá esse primeiro passo, é que você vai conseguir recomeçar um novo caminho, um novo destino, uma nova vida. Que tal começar agora? Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, conta pra gente dos prêmios. São 2 prêmios para você, 2 super kits. Um tem produtos Tracta, Polipet, Cooperatovip e tem o super kit Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos em cada fotinho, compartilhar no Face e já participar. E eu falei que eu tô empolgado com o tema de hoje, porque a gente tá falando sobre perder peso, né, Sol? Que não é perder, é eliminar. Por quê? Depois o nosso entrevistado vai entender, a gente vai entender por que você não fala eu perdi. Não. Ele vai explicar. Agora eu quero saber, você vive colocando obstáculo para fazer alguma coisa? Ah, mas tem isso, mas tem... Às vezes até mesmo para emagrecer, que a gente está falando, você quer emagrecer, você quer muito emagrecer, mas será que você quer muito mesmo, de verdade? Pois é. Autossabotagem, já ouviu essa palavra? Como não deixar que ela prejudique a sua vida, aquilo que você tanto quer. Então a gente vai até São Paulo, estou tão feliz em recebê-lo, ele que tem um trabalho fantástico aí nas redes sociais, ajudando milhares de pessoas, ele que é coaching e palestrante, Edson Burger. Obrigada por estar com a gente, Edson. Olá, eu que agradeço. Para mim, falar desse tema realmente é fantástico, é algo que eu gosto de compartilhar e quero agradecer demais o convite para a gente levar essa mensagem para tanta gente. A gente que está feliz. Só que antes, Edson, sempre antes de começar o programa, nós temos uma enquete no Instagram. Vamos ver, Lu. @Falando Nisso Band, você pode participar também dessa opinião. A primeira perguntinha, você já se autossabotou? Só 88% diz que sim. 12 está se sabotando. Está fingindo que não. Você sabe como exterminar a autossabotagem? 78% nem imagina. Pode mandar perguntinha, não quer se identificar, não precisa colocar o nome aqui no Instagram. Assalta no Face, eu estou no WhatsApp, vamos participar. Afinal de contas, Edson, o que é autossabotagem? Autossabotagem, a gente tem que pensar como um processo muitas vezes involuntário. Com atitudes destrutivas, punitivas, a gente acaba fazendo isso com nós mesmos. Aposto que muita gente que está assistindo aí já passou por isso. Parece que nós nos tornamos o nosso pior inimigo, né? Quem nunca decidiu começar uma dieta, fala, amanhã eu começo, aí no meio da tarde come um brigadeiro, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Então esse é o processo da autossabotagem, começa assim, com atitudes que nós não gostaríamos de ter ou que nos afastem dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos alcançar. Interessante que eu tô com uma perguntinha aqui e eu gosto da sinceridade das pessoas, né, Sol? O querido comenta assim, ó, sempre fico deixando para fazer as coisas depois e nunca faço. Como combater isso? Então, quem está em casa já se identifica com isso, seja para emagrecer, seja algum estudo, de repente a pessoa quer prestar algum concurso, alguma coisa e nunca estuda. Nunca faz. Qual que é o primeiro passo? Vamos falar primeiro do primeiro passo. Vamos lá, a gente tem que entender que aí a gente está falando não apenas de autossabotagem, mas de procrastinação, né, que são 2 coisas separadas. A autossabotagem aí, a gente vai explorar bastante aqui ao longo do nosso bate-papo, mas tem um sabotador aí no meio disso que é o esquivo. Que fica sempre querendo deixar as coisas para depois, ele quer passar a maior parte do tempo na zona de conforto, fazendo aquilo que ele está mais habituado, e esse é o principal sabotador que leva a essa procrastinação. A grande questão é que tem um detalhe, vou dar uma dica logo de cara, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo e que tem esse sabotador forte. A procrastinação, a maioria das vezes, tem a ver com falta do para que você quer fazer aquilo. Quando você tem um para que muito forte, você levanta e age. E eu vou dar um exemplo muito bom aqui, é o seguinte, Solange e Luquinha, pensa só, pensem aí vocês. Quando você tem uma viagem marcada,
Você acorda e procrastina para arrumar as coisas, para sair de casa, uma viagem de lazer. Você está louco para ir fazer aquela viagem. Ou você acorda 2 horas antes, você se arruma, 1 hora antes, está pronto, com a vontade de sair. Nem dorme. Então, aí não tem procrastinação, né? Nem dorme. Então, usar isso no dia a dia, né? Sempre ter um para-quê muito forte, você quer fazer as coisas. E aí vem um detalhe, se você está procrastinando, se você está deixando para depois, você tem que fazer uma análise criteriosa se isso que você está querendo fazer realmente faz sentido para você, se é um objetivo, uma meta sua, ou se é alguém que está te impondo. Claro que muitas vezes no trabalho a gente tem metas e objetivos que não são nossos. Sim. E aí você tem que encontrar o seu para-quê para estar naquele trabalho e realizar aquela ação por um objetivo maior, que é o seu crescimento, a promoção e assim por diante. Mas tudo começa com um para-quê muito forte. Criar esse para-quê. Nós recebemos a perguntinha da Beatriz, vamos conferir. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Eu gostaria de saber se a autossabotagem está ligada com a ansiedade ou com a depressão. Obrigada. Beijo. E aí, uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, a ansiedade pode ser fruto de algum sabotador interno. Muitas pessoas, por exemplo, que tem o sabotador do insistente, que é muito perfeccionista, ele pode tender a ter mais forte essa ansiedade, porque ele não se sente preparado, ele acha que nunca está pronto, tem sempre algo por fazer que ele não vai conseguir fazer. Então, a ansiedade pode estar ligada a alguns outros sabotadores internos, o inquieto também, e entre tantos outros. A grande questão de nós entendermos aí tomar um cuidado da gente não pensar na autossabotagem, não transformá-la em uma crença limitante, a pessoa começar a acreditar que ela se autossabota para criar um círculo vicioso em que ela começa a acreditar naquilo e se sabota e tem uma desculpa. Ela ganha uma muleta e ela usa outro sabotador que é o vitimismo. Começa a ficar interessante o papo aí. Começa aprofundando mais. Daqui a pouquinho eu quero entender também, Sol, se o desânimo ele pode levar, então, à sabotagem, ou se, na verdade, essa autossabotagem é diferente do desânimo. São coisas diferentes, já a gente responde. Boa pergunta, viu, Luquinha? Mas agora a gente vai dar só uma paradinha para acionar a nossa redação do Falando Nisso. Pedro Souza, nosso querido Pedrinho. O Pedro está aqui com a gente. Pedro, conta pra gente, a polícia cumpre desde cedo, a polícia lá no Rio de Janeiro, a Polícia Civil, cumpre desde cedo 7 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em furto de combustíveis diretamente dos dutos da Petrobras na Baixada Fluminense. Como é que está essa operação? Exatamente, Sol. Boa tarde para você, para o Lucas, para todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Sol, as investigações da Polícia Civil do Rio de Janeiro apontam que a quadrilha especializada em furto perfurava os dutos da Petrobras e, em seguida, transportava o material roubado em caminhões-baú adaptados para esse tipo de transporte. Vamos até a capital fluminense com a repórter Clara Neri, que tem mais informações. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. A gente acompanha desde cedo essa operação deflagrada pela Polícia Civil que visava cumprir 7 mandados de prisão contra integrantes de uma grande organização criminosa especializadas em roubar combustíveis de dutos da Petrobras na Baixada Fluminense, principalmente no município de Japeri. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva. Um homem segue foragido. Entre um dos alvos presos, ele chegou a fazer ameaças e também a fazer a própria família refém. Os agentes conseguiram contornar a situação e prender o criminoso. A operação se chama Baú por conta do modo operante que esses criminosos agiam. Em vez de eles armazenarem os combustíveis roubados em caminhões-tanque, que seria o esperado, eles começavam a armazenar os combustíveis dentro de galões plásticos improvisados que iam dentro dos caminhões-baú, uma forma para disfarçar a fiscalização da polícia militar e também quem estivesse pela estrada. O que chamou a atenção também durante a investigação é o modo violento que esses criminosos agiam. Eles utilizavam armas de fogo e também batedores que iam à frente desse caminhão-baú para avisar da possível presença de policiais na estrada. O prejuízo estimado por essa organização criminosa chega a R$ 1 milhão, além dos danos e riscos ao meio ambiente e também riscos operacionais pelo risco de uma possível explosão.
Pois é, obrigada, viu, Clarinha? Se usasse essa criatividade, né, Pedrão, para o bem, o Brasil estaria bem. Aliás, não só esses criminosos, mas todos os outros corruptos aí do nosso país. Com certeza. O Pedrão, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou com vetos a lei que permite 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Agora passa a valer a partir de quando? Só o Congresso pode manter ou derrubar os votos do presidente. O texto só entra em vigor dentro de 6 meses. Vamos até Brasília com o repórter Alex Guzmão, que traz mais informações. Em uma transmissão pela internet, Jair Bolsonaro explicou por que vetou o artigo que proibia as motos de andar entre os carros, a não ser que o trânsito estivesse parado ou lento. O presidente fez uma defesa dos motociclistas, se identificando, aliás, como um deles. O Congresso ainda pode manter ou derrubar os vetos de Bolsonaro. O texto só entra em vigor daqui a 6 meses. Entre as mudanças está o aumento do limite para a suspensão da carteira de habilitação, de 20 para 40 pontos. Há também um prazo de validade maior da CNH, que passa de 5 para 10 anos para condutores de até 50 anos. Bem, bom, Pedrão, uma última notícia. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem hoje ainda para decidir sobre a divergência que foi aberta aí entre os ministros no tal episódio, na tal história do traficante André do Rep. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, recorreu no Supremo contra a decisão de Marco Aurélio Melo. Qual foi a alegação desse recurso, Pedrão? Uma história complicada, né, Sol? Sim. No recurso, Augusto Aras afirmou que a concessão de liberdade ao traficante é uma violência contra a ordem pública. A decisão do ministro acabou com quase 6 anos de investigações que envolveram outros 7 países. A inteligência da polícia aponta que, logo após deixar a prisão, André do Rep fugiu inicialmente para um país vizinho, o Paraguai. E só ele já foi incluído até na lista de foragidos da Interpol. Bora lá. 600 policiais mobilizados ontem para catar o cara de volta, Luquinha. Só no próximo bloco a gente comenta com quem está em casa que 17 detentos fugiram aí do complexo penitenciário da Papuda nessa madrugada e hoje também tem dicas da Vale Infusões. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre lúpus. Até já!